Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre poços termométricos, poços módulo 6. Aqui nós vamos falar sobre a PTC 19.3 de 1974, que era um escopo limitado e foi a primeira norma. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, é muito importante. Dê um curtir ou compartilhe com seus amigos essas importantes informações. Questões sobre a ASME PTC 19.3 de 1974. Vamos notar aqui que essa norma ela surgiu em 1974. Quando eu fazia alguns projetos, alguns anos atrás, o pessoal dizia o seguinte: poxa, antigamente não tinha problema de poços, não existia problemas com poços, isso aqui só está complicando toda a situação. Eu sou de uma época, eu trabalho há 30 anos com sensores de temperatura, e antigamente os poços eram totalmente usinados de barra. Então se falava em poço de proteção, era um poço usinado de barra. E se achava que esses poços usinados de barra, eles suportavam tudo, qualquer coisa, qualquer situação. Porque eram usinados de barra, eram maciços, então suportava qualquer coisa. Em nenhuma literatura você vai encontrar que os poços tinham que ter esses cálculos. Notem que 1974 foi praticamente o ano em que surgiu os grandes fabricantes de sensores de temperatura no país. Então, 1970, 1972, 74. Então, essa norma ela é muito antiga. Muito antiga. Ela sempre existiu e sempre questionou essa situação dos poços suportarem a ressonância de processo. Só que essa norma é muito limitada. Ela tem 4 páginas, poços genéricos, por exemplo, flangeados. Ela não falava, ela tinha na primeira folha aqui um poço roscado, e aí a gente achava que poderia calcular com poço flangeado, soldado e etc. Então, isso fazia com que interpolações e extrapolações dos usuários dessa norma eram constantes. As equações básicas ignoravam muitos efeitos reais, então ela era muito resumida. Quando a gente começou a aplicar, quando eu comecei a aplicar essa norma, e eu vou explicar quando que foi que começou a ter a exigência dessa norma no país, eu questionava muito isso nos projetos. Então, às vezes você tinha extrapolações que eram feitas que a norma não dizia sobre elas. Então, você não podia simplesmente colocar essa situação num projeto achando. O achismo não leva a nada. Então, tinha que ser conforme a norma. Se a norma é resumida, tinha que ser conforme a norma. Então, você não podia fugir dela. Então, teve vários projetos que eu participei que eu não concordava que os poços eram calculados de algumas formas e usado alguns artifícios que não eram colocados em norma e o pessoal achava que poderia. E esse achava é justamente por causa disso. É, Poxa, eu sempre fabriquei poço termométrico, nunca teve problema. Aí é que está o grande problema, a grande questão. Sempre existiu essa norma, aliás, essa norma existiu desde 1974, ela já existia com os grandes fabricantes de sensores no país, só que o que acontece? Os projetos não pediam que os cálculos dos poços fossem feitos por essa norma. Então, o que acontece? Quando você tinha algum tipo de problema no processo, não tinha como falar, olha, isso foi um erro de projeto, porque não tinha essa exigência. Quando que houve essa exigência? Com as indústrias químicas, petroquímicas, principalmente a indústria de petróleo no país, começou a achar vários poços de petróleo, a produção começou a aumentar muito, então você começou a ter projetos onde você tinha máximas de pressão, máximas de vazão, máximas de temperatura, máximas de pressão, que eram condições máximas de projeto, que conforme a produção foi aumentando, essas máximas foram, com o tempo, sendo alcançadas. Quando essas máximas começaram a ser alcançadas, começaram a ter os problemas nas linhas de poços fissurados. E aí começou a verificar que poderiam ser problemas de fabricação. E aí, com estudo e tal,
levantou-se que existia a norma e que esses postos precisavam de cálculos. Então, para evitar justamente que houvesse uma flexão de sua haste, a haste do posto de proteção, uma ruptura, ou mesmo a corrosão, que faz com que a parede ela diminua e faça com que a flexão e a ruptura também aconteça. Essa norma ela permite você fazer cálculos, e principalmente agora de 2010, que ela fala sobre corrosão. Então você pode fazer um estudo de corrosão para que você tenha uma vida útil maior, levando em consideração a flexão e a ruptura desta haste, a vibração do processo e a frequência de vibração. Os cálculos ajudarão a identificar e prevenir esses problemas. Então, essa norma já existia. Quando teve esses projetos que começaram a alcançar limites extremos, ou o que é limites extremos? Começaram a alcançar os valores máximos de projeto. E aí começaram a surgir esses problemas. E aí, de uns 10 anos para cá, nós estamos em 2014, então 10 anos para cá, se a norma é de 1974, você vê quantos anos que perdurou a situação de projetos no país sem os cálculos de ressonância. Então, a partir dos problemas que aconteceram, os projetos começaram a ser feitos com base na PTC 19.3, na época de 1974. E aí verificou-se que tinha uma série de falhas tal, e aí surgiu em 2010 a norma PTC 19.3, TW 2010, que ela veio para corrigir uma série de problemas. Ela é uma norma muito extensa, que ela prevê as condições de processo. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, se você pega uma situação hoje de falar, olha, nós temos que fazer cálculos, temos que fazer verificações, temos que atender à norma, mas antigamente não tinha isso, lógico que não tinha, porque não se fazia isso. E pouca gente sabe fazer realmente isso nos dias de hoje. Porque é uma coisa que o pessoal acha que não vai dar problema. E normalmente é uma bomba relógio, porque a condição de frequência, de vibração do poço, ele só está na condição de eminentemente ocorrer quando ele atinge alguns valores. Nós vamos falar passo a passo nos slides que nós temos, nos cursos que nós vamos dar sobre postos, que a partir do momento que ele atinge um ponto de velocidade, de vazão, ocorrem essas vibrações. Então ele pode ficar lá, por exemplo, 3 anos sem qualquer tipo de problema. Vamos supor que aumentou a produção, ele atinge o ponto de ressonância e acontecem esses problemas. Então é um assunto bem interessante, bem vasto, que nós vamos tratar ponto a ponto. Lembrando que eu tenho o programa PTC, que seria o programa PT Toselli Calc, que fui eu mesmo que desenvolvi, e ele prevê, nesse programa, depois a gente vai mostrar, já existem vídeos sobre isso, ele prevê o cálculo tanto da TW 2010 como a de 1974. Então, em condições de extrema necessidade, ele faz a aprovação nas duas normas. Mesmo que a primeira seja uma norma que tenha uma condição muito resumida, né, ele faz a verificação nas duas normas e faz com que, em casos de extrema necessidade, casos onde os postos são usados em locais de extrema responsabilidade, vamos dizer assim, ele faz a aprovação nas duas normas. Você tem essa condição. Fim do curso de postos termométricos no módulo 6. Se você gostou dos nossos vídeos, é muito importante curtir, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Constantemente estamos soltando os vídeos novos. A quantidade de vídeos que nós estamos prevendo colocar é muito grande, visto que eu estou tentando colocar aqui os meus 30 anos de experiência. Se você tem alguma dúvida, visite o nosso portal termopares.com.br, no ar desde 2004. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br. Muito obrigado.